Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 19 de março. Estamos começando nossa conversa com o analista sobre o mercado de café. Hoje com o meu colega, consultor, analista de Safras e Mercado, Gil Barabás. Grande Gil, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Vamos firme falar sobre o mercado de Nova York, mercado de Londres, vamos falar sobre o mercado físico de café também, mas antes eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Safras TV, no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no canal para vocês. Deixe seu like, seus comentários, que a gente responde safras.com.br. Conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão, nossa consultoria, o trabalho do Gil e dos nossos outros consultores, nossa agência de notícias, tudo o que você precisa de informação tem lá, plataforma que daqui a pouco o Gil vai compartilhar na tela. Esteja ligado que semana que vem, de 26 a 28 de março, temos sétima edição do Safras Agri Week, com todas as informações para o agronegócio. São 3 manhãs dedicadas aí às nossas principais culturas. Teremos palestras dos nossos consultores e outras palestras também como da agrometeorologia, com o Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Fique ligado, no final eu dou mais um recado, mas vai estar na descrição do vídeo como você se inscrever, como saber mais detalhes sobre mais uma edição do AgriWeek. Gil, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela da plataforma para falar primeiramente sobre a Bolsa de Nova York, que comanda as ações no mercado internacional do café, e que vem entre altos e baixos naquela zona ali de 180, 190 centavos de dólar por libra-piso no contrato maio. A gente teve hoje mais um dia interessante em que Nova York para maio chegou a trabalhar abaixo de 180, 179 centavos, bateu lá embaixo, encontrou uma recuperação, e fechou a 183,05 para o contrato maio. E eu sei que vai fazer essa correlação interessantíssima, importantíssima com o dólar, em semana que a gente tem a super quarta que vai decidir juros dos Estados Unidos, pelo Fed, né, e o Copom aqui no Brasil, juros do Brasil. Gil, então temos aí o mercado que continua muito atrelado aos aspectos financeiros em Nova York. É isso mesmo, Alessandro. Enfim, a gente tá vendo aí uma volatilidade, o mercado ainda muito volátil, muito atrelado à questão financeira. E se a gente olha para o financeiro hoje, todo mundo está olhando para quê? Para essa quarta-feira, em que o Fed, a reunião aí, em que o Fed decidirá sobre a taxa de juros americana. Na verdade, essa decisão ela não é tão importante para o mercado, porque já tem aí o mercado já trabalha, né, com um sentimento que não deve ter mudança na taxa de juros agora nessa reunião de março, né? Mas o que ele espera? Os discursos pós anúncio da taxa de juros. E nesse discurso, alguma sinalização em relação à política monetária norte-americana. E daí a questão se esse início do corte de juros dos Estados Unidos ele vai vir na reunião de maio, só vai vir em junho, como a maioria acredita que não vai vir em maio, vai vir em junho, ou como alguns como uma crescente entre os investidores, que ele não virá nem em junho, ele virá só um pouco mais para frente. Ou seja, tudo isso vai influenciar financeiramente o comportamento dos investidores, o mercado financeiro como um todo e o comportamento do preço dos ativos e as commodities elas não vão ficar imunes a isso, né? Então, isso aí está mexendo bastante, né? Mexendo principalmente com uma postura de fundos que normalmente a gente percebe que os fundos estão muito presentes no mercado de café, eles vêm carregando esse movimento do café, ajudando a dar intensidade a esses ganhos que a gente observa aqui, que saiu de outubro e veio até aqui em cima. Esses ganhos eles estão muito puxados por fundos, né? E agora os fundos entraram naquele momento de acomodação de comportamento. Eles estão diminuindo um pouquinho a carteira, mas ainda estão carregando uma carteira comprada significativa, esperando justamente alguma sinalização, ou financeira ou fundamental. A financeira poderia vir com o Fed, né?
e depois uma fundamental com a safra do Brasil. Então, por isso, todos esses holofotes nessa quarta-feira, para ver se consegue extrair algum sinal sobre o futuro da política monetária americana, que vai definir aí essa postura dos investidores e, claramente, também mexer com o comportamento dos preços das commodities e do café em particular. Gil, explica um pouquinho mais desse gráfico aí bonito que está na tela, que nós temos a linha azul, café, contrato maio Nova York, e a linha mais clara ali, né, branco, não sei se é exatamente branco, mas é uma linha bem mais clara, que é o dólar comercial, né? A gente vê que tem uma correlação aí inversa, né? A gente tem quando o dólar recua, a gente tem aquele pico ali recente de preço em Nova York, né? Exatamente, esse Sim. último aí. E agora, Uhum. quando o mercado avança, né, o dólar que subiu, inclusive superou de novo a linha dos R$ 5, aí a gente vê Nova York recuando. Né? Tem essa relação aí. Exatamente. Isso aqui confirma basicamente aquilo que a gente mencionou anteriormente, que esse movimento muito atrelado ao financeiro. A gente vê que essa correlação ela se elevou, é uma correlação inversa, ou seja, quando o dólar sobe, o café cai, quando o dólar cai, o café sobe, né? Essa correlação inversa, ela fica bem clara aqui nas últimas semanas, em que o dólar começou a ganhar valor, ele saiu aqui de 4,94 e foi acima da linha dos 5, que nem você mencionou. Nesse ponto, o café que estava acima dos 190 centavos veio aqui a flertar de novo com aquela linha dos 180 centavos. Né? Daí a gente viu aqui o dólar caindo um pouquinho, o café subindo um pouquinho. A gente vê que essa correlação está muito próxima, né? O que reforça essa ideia de que o mercado está muito mais financeiro que fundamental nesse momento. E o dólar é um bom termômetro disso, porque o dólar vai estar muito influenciado por essa decisão de juros dos Estados Unidos. Né? Esse andamento do dólar em relação às outras moedas, ele está muito atrelado esse comportamento de juros. O Fed demorar para iniciar o ciclo de corte de juros, isso fortalece o dólar. Se ele antecipar, isso enfraquece o dólar. E isso aí está mexendo no curto prazo com os preços do café. Maravilha. E o que a gente pode falar de fundamentos nesse momento? Porque a gente está vendo esse mercado, em que pese toda essa questão aí das instabilidades no mercado financeiro, Nova York vai quando tenta lá em cima 190, não consegue, volta. Quando cai 180, mostra que tem ali um suporte interessante, né? O que tem de fundamento por trás disso? Porque, Gil, a gente tem visto aí um mercado que muitas vezes o Arábica em Nova York está seguindo mais o Londres no Robusta, né? Que a gente tem um Robusta bem sustentado por questões de uma oferta mais curta no Vietnã, né? Período de entre-safra na Indonésia, dificuldades de transporte no Mar Vermelho, por aqueles ataques todos que estão ocorrendo, mais demanda pelo café Conilon brasileiro, né? O pessoal comprando mais Conilon brasileiro por conta dessa dificuldade de oferta. Inclusive exportador de Robusta comprando conilon nosso, né? Então, isso é interessante, né? Matérias hoje, inclusive, está tendo nossa agência Safras aí de compras do Vietnã e da Indonésia do café Conilon Sim. brasileiro, né? Então, claro, é um momento, né? A gente sabe que daqui a pouco começa a colheita no Brasil, que daqui a pouco começa adiante ali a colheita na Indonésia, no Vietnã é só mais para o final do ano. Mas o que tem de fundamento nesse momento mexendo com o mercado às vésperas da colheita aqui no Brasil? Bom, falando de fundamento, o que a gente tem? A gente está vendo que o robusta está muito valorizado por conta de tudo que você falou. A gente tem menos robusta na Ásia, a gente tem essa dificuldade em relação a levar café da Ásia para a Europa e a gente tem uma procura por outros outras origens, né? E daí vem buscar o conilon brasileiro e justifica até a compra de exportadores de robusta vir comprar conilon aqui no Brasil. Então, essa situação é uma situação que acende o sinal de alerta em relação ao abastecimento e está influenciando o curto prazo, sim. Está fazendo com que o mercado ele fique mais forte. Né? E influencia também o arábica. O que a gente está vendo é que há uma nova valorização do robusto em relação ao arábica. Né? E talvez aí aquele fator de produção, isso já foi assimilado anteriormente. Agora, o que está pegando mais é esse fator fluxo, né? Essa dificuldade de levar café da Ásia para outros lugares e uma postura, principalmente do Vietnã e do produtor do Vietnã, de se segurar, de reter mais o café na mão dele.
isso tudo está se refletindo nas telas de Londres, né, no terminal de Londres, e também reflete no terminal de Nova York. Então, esse é um fator fundamental que ajuda, né, a explicar esse momento aí, a servir de suporte, que o mercado está com dificuldade de romper esse suporte de 180 centavos. Então, você estava perguntando, mas por que ele se afastou dos 190 no Arábica e veio para os 180 centavos, né? Ou se afastou, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, se afastou dos $2 por libra-peso e vem e chega atualmente ele está mais próximo dos 180 centavos. Daí é a questão do seguinte: você está começando a olhar mais próximo à safra brasileira. Então seria o outro fator fundamental que podia quebrar um pouquinho essa lógica de aperto na oferta mundial. A gente começa colhendo pelo nosso robusta, e depois o início da colheita de arábica. Então está muito próximo, né? Final do mês agora já começa a aparecer algum café precoce no mercado de Conilon. Ao longo de abril começa a aparecer os precoces de arábica, né? E isso aí você já começa a ter um pouquinho mais de notícia de café novo no mercado. Então essa proximidade, ela ajuda a criar ajuda a entender porque o mercado ele está forçando na parte de baixo. Por que não rompe? Ele não rompe por conta dessa questão do robusta e não rompe porque a gente tem ainda um gap, não tem ainda esse café, não chegou ainda esse café. E, de certa forma, essas questões de notícias de clima, com laninha chegando, o inverno no Brasil, o produtor um pouco mais reticente em relação às vendas e esta questão financeira, essa indefinição do Fed, né, essa incerteza em relação ao ciclo de juros dos Estados Unidos, também é um fator que colabora e cria todo esse movimento de incerteza. Né? Diante disso, os fundos que vêm carregando esse mercado para cima e para baixo, eles adotam uma postura mais cautelosa. Pararam de comprar, mas não estão desmanchando com uma intensidade as posições compradas. E isso explica porque o mercado está andando de lado em torno desse intervalo. Tem dificuldade de ir acima dos 190 porque está olhando a próxima safra do Brasil, tem dificuldade de romper a linha dos 180 porque está faltando robusta e você tem essa incerteza financeira e ele está andando de lado por conta desses fatores. Maravilha, Gil. Vamos mudar a tela e mudar o nosso foco para o mercado físico? Bom, Gil, a gente tem na tela aí o nosso glorioso mercado físico, em cima à esquerda o café bebida fina Cerrado Mineiro, né? Temos ali o preço 1.065 por saca, o café à direita em cima, a bebida boa, 15% de captação sul de Minas, 1.010 a saca, e aí temos o Matas de Minas embaixo à esquerda, né? O café Rio, com preço ali R$ 900 a saca, e com o nosso Conilon, à esquerda embaixo, 78 Colatina Espírito Santo, R$ 890 a saca. É um gráfico que mostra, inegavelmente, um momento que não pode se dizer que não seja bom para o produtor, né? Um momento que o preço realmente está subindo aí a ladeira, seja por movimentos de alta do robusto em Londres, do arábica em Nova York, ou até o dólar também, que está bonito. Exatamente. Exatamente, tem uma soma de fatores, né, Alessandro? Tem o dólar que ajuda, tem essa questão de Nova York, acima de 180 centavos, é um preço interessante no mercado, a gente não pode negar que é um preço interessante. Você pega 180 centavos com um dólar acima de 5, explica muito desse café, principalmente os cafés do grupo 1, que são os dois de cima aqui, o café fino e o bebida boa, acima de R$ 1.000 a saca. Né? A gente está aí na porta da chegada da próxima safra e o mercado está acima de R$ 1.000. É bom entender o seguinte, que ele saiu daqui, ó, em outubro, ele estava abaixo de R$ 800 para bebida boa. Você tem também aqui abaixo de R$ 850 para bebida fina. Nesse período, os últimos 3 meses do ano, vamos pegar esses últimos 6 meses, menos 6 meses, dá 5 meses, né? São 6 meses, outubro, novembro, dezembro, né? 6 meses, ele saiu desse patamar e está agora se sustentando acima de R$ 1.000 a saca. E o que explica é justamente isso que você mencionou: dólar, essa Nova York acima dos 180 centavos, né? Isso diz e reforça esse momento que, para o produtor que olha para o ano passado e vê, não, o preço não está igual ao começo do ano passado, mas ele entender que, mesmo não estando no mesmo preço do ano passado, ainda é um patamar interessante para ele.
ok? Esse é um ponto importante. Se a gente olha para baixo, a gente está olhando para café do grupo 2, café de bebida Rio, e aí a gente pode, essa mesma dinâmica para duro riado, enfim, arábica, né? E olha para o outro lado o Conilon. O Conilon, ele está puxado, batendo aqui 890, tá mais ou menos o mesmo preço do Rio, muito próximo dos cafés de exportação de bebida boa, né? Esse café está puxado pela cena externa e por essa procura pelo café Conilon brasileiro. Então, ele está inflado por conta disso, por essa procura, e a gente está na entre-safra. Exportou bastante, chegou oferta, tem pouco café, o pouco café está na mão de um produtor capitalizado e tem uma procura, uma demanda agressiva, e isso explica esse comportamento de preço aqui. O café Rio, ele está sendo puxado, de certa forma, pelo Conilon, porque a indústria interna, indústria doméstica, ela está trocando o Conilon pela Arábica e pela Arábica de bebida mais fraca, e você também percebe que esse café, a gente está na entre-safra, tá chegando na entre-safra, você tem essa valorização. Então, esse café aqui, o café de bebida Rio, ele tem, esse ano foi um ano que você teve um pouco menos desse café, né? E, além disso, você tem essa questão da procura interna, do consumo doméstico, da indústria doméstica por esse café, que ajuda a manter ele valorizado também. Agora, é bem interessante, né, Gil, que está muito próximo mesmo o café Rio e o Uhum. Conilon aí dos cafés arábica de bebida boa, até um arábica de bebida fina, né, se for pensar a relação, eu Sim, acho que sim. está bem mais próximo do que em tempos recentes. Dito isso, Gil, o produtor está aproveitando esse momento? Como é que tu está enxergando neste momento os movimentos de venda, tanto do que tem ainda de café físico para vender, quanto para venda futura? A gente está percebendo um pouco mais de interesse por parte do produtor. Não existe afobação de venda nem nada, mas o produtor está entendendo. E eu talvez acho que o fator que explique, se a gente olhar, principalmente aqui os cafés de bebida boa, bebida fina, é que ele deu uma subida até o final do ano passado, e daí janeiro, fevereiro e março, ele vem andando de lado. Ele sustenta o patamar, mas ele não avança mais. Que era uma expectativa, dezembro está nesse valor, janeiro, fevereiro vai subir mais. Daí veio janeiro, veio fevereiro, e agora vem março, e o mercado ele está sustentando, mas não está sem mais aquela sustentação para avançar além do patamar, muito além dos R$ 1.000 por saca. Né? Isso talvez atraia um pouco mais de interesse de venda, principalmente para o disponível. Para a safra nova, a gente não está vendo esse movimento, não. Né? O que talvez mereça um pouco mais de atenção por parte do produtor. Eu, se fosse produtor, também estaria olhando com carinho para algumas posições de safra nova para se proteger justamente da pressão com a chegada da safra. No café de bebida boa, nos cafés o café Rio, você está vendo um pouco mais de movimento, também essa dinâmica de consumo interno, e a indústria. Por mais que ela esteja trabalhando mais de forma da mão para a boca, mesmo assim está garantindo sustentação, e a gente está vendo um pouco de giro por parte do produtor também. No Conilon, como o mercado está muito puxado, você vê, sim, mais vendedores no mercado, tentando aproveitar esse final de safra 2023, né, esse 23, 24, né, antes da chegada do café novo, até aproveitar essa puxada agora, porque, eventualmente, com a chegada de café novo, o mercado pode dar uma acomodada. Talvez essa correção não deve ser tão grande, principalmente no início de colheita, porque muito desse café de início de colheita deve continuar indo para exportação, por conta da agressividade do Conilon brasileiro no mercado internacional. Mas, de certa forma, a chegada de café novo, ele deve contribuir por uma acomodação nessa curva, como você bem salientou, né? O preço do Conilon mais alto do que o Arábica de bebida mais fraca, muito próximo dos cafés de exportação, do grupo 1 de exportação, ou seja, ele está bastante inflado. Se a gente comparar Arábica com o Conilon está bastante, muito mais valorizado do que o Arábica, e a chegada da safra pode tirar um pouco dessa força, né? Então, a gente percebe também um pouco mais de produtor querendo vender café. Então, de certa forma, ele está entendendo o momento, que o momento é interessante, está vindo um pouco mais para o jogo, mas sem afobação, sem pressão vendedora, mas está aproveitando mais sim o mercado, o que é positivo. Bom, para encaminhar o fim do nosso vídeo, vem aquela minha pergunta, que tu já adiantou agora em boa parte a resposta, sobre a dica para o nosso produtor, o que ele pode fazer agora como melhor estratégia às vésperas da entrada da safra. É fazer
aproveitar, principalmente de disponível, aproveitar esse momento, né? Aproveitar esse momento, e também diria para eles que olhar para a posição com safra nova, aqueles que ainda não, tem um perfil baixo de venda da safra nova, também aproveitar um pouco para diminuir a exposição à chegada de safra, né? Então, eu acho que seria uma estratégia, né? Escalonar, aparecer um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de venda de safra nova, talvez seja interessante para aproveitar esse momento, né? Eu acho que essa seria uma dica interessante nesse momento, principalmente quando a gente olha aqui para essas curvas ascendentes de preço que a gente está vendo no mercado interno. Está aproveitando o dólar, está aproveitando Nova York e Londres bastante, principalmente Londres bastante inflado, Nova York alto e um dólar aí acima da linha dos 5. Enfim, é uma soma interessante. Eu acho que o produtor tem que olhar com carinho para o momento, aproveitar no disponível também alguma coisa com safra nova. Maravilha, Gil. Não sei se tem um recado final, um curso, evento de safras. Gil está no último dia do AgriWeek, no dia 28, quinta-feira. Sim, sim. Convidar vocês para semana que vem, a gente tem o Agro Week, né? Na quinta-feira, no último dia, tem mercado de café, a gente vai estar lá atualizando alguns cenários, trabalhando com um pouco mais de tempo esse cenário de café. Temos um curso em abril, o curso de comercialização de café, eu acho que é bem interessante, a gente vai ver fatores que influenciam o preço de café, formação de preço e ferramentas de gestão, como futuros, opções, mercado a termo, tudo isso aí dentro desse curso de gestão estratégica na comercialização de café. Então, e para conhecer também, aproveitar aí e conhecer um pouco sobre a nossa plataforma. Tem bastante coisa interessante, a gente tem vários pacotes, eu tenho certeza que um deles vai atender a sua necessidade, né? A necessidade de produtor, de indústria, de trade. Então, dá uma olhadinha que tem bastante coisa legal lá. E eu já dou um spoiler que no AgriWeek tem promoção interessante. Esteja ligado. Meu recado final, eu digo para você que nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. E os nossos eventos, como o AgriWeek, também estão na descrição do vídeo para você clicar lá, os cursos do Gil e de outros. Tudo tem lá de informação para você. Gil, muito obrigado por mais esse bate-papo aí sobre café. É sempre um prazer. Um abraço. Eu que agradeço, Alessandro. Que bom estar aqui. E até uma próxima, né? Na semana que vem a gente vai se encontrar de novo. Espero encontrar todos vocês de novo lá no Safras Week, né? E até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.